Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos e queremos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus para a sua vida nesta escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical tem mensagens gloriosas para a sua vida. Estamos estudando nesta semana a lição de número 11, na lição para jovens, e está uma bênção. Hoje nós vamos estudar, ou seja, nessa semana, nós estamos estudando firmes na verdade e na graça de Deus. É a lição de número 11. Eu quero pedir para você subscrever no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, uma mensagem introdutória do assunto que nós abordamos aqui e os slides para você baixar quando você quiser. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo em nome de Jesus. Firmes na verdade e na graça de Deus. Quando o cristão está firme na verdade, ele está firme na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. A verdade, ela nos liberta. A verdade nos traz salvação. A verdade de Deus, ela nos coloca diante de Deus, o nosso Pai. Quando nós cremos nesta verdade, quando nós aceitamos esta verdade e quando nós fazemos desta verdade a razão do nosso viver. Então é bom nós ficarmos firmes na verdade em que nós temos recebido. Quando nós estamos firmes nesta verdade, nós realmente mudamos a nossa vida, melhoramos a nossa vida espiritual, melhoramos e temos sucesso na nossa vida material. Deus nos abençoa de uma forma toda especial, porque nós estamos firmes na sua palavra. Quem está firme na verdade de Deus, ele é fiel ao Senhor, porque a palavra de Deus nos molda e nos faz pessoas fiéis a Deus e também somos úteis à sociedade, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, porque nós estamos firmes na verdade. E também a graça de Deus. Devemos ser agradecidos a Deus pela sua gloriosa graça. Graça, o favor imerecível de Deus para a nossa vida. Nós não merecíamos a salvação, mas o Senhor, pelo seu grande amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No seu grande amor para com todos os homens, Ele então nos concedeu graça. E agora nós devemos também estar firmes na graça de Deus. A graça do Senhor, ela nos concede agora estarmos na presença de Deus, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento da igreja. E nós aguardamos o Senhor a qualquer momento. Por quê? Por causa da graça de Deus na nossa vida. A leitura diária de segunda-feira está registrado na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 13. Deus nos elegeu para a salvação. Os eleitos de Deus para a salvação são todos aqueles que creem em sua palavra e reconhecem o seu amor pelo sacrifício demonstrado em seu Filho Jesus Cristo. A salvação, ela é o tema central da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a salvação, ela nos liberta. A salvação nos livra da condenação eterna. E Deus ama todos os homens, por isso a Bíblia Sagrada, por isso a palavra de Deus. Por isso é que nós temos salvação. Então a Bíblia foi escrita para a salvação do homem,
para que os homens viessem estudar a verdade, estudar a palavra de Deus, ter o conhecimento de Deus, receber Jesus Cristo como seu Salvador, porque Ele é a nossa salvação. De Gênesis a Apocalipse, Deus revela que Ele é o autor da salvação. Ele diz assim em Isaías 43, 11, 12, Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. A salvação, ela envolve a Trindade divina. Então, só o Senhor pode salvar. Fora do Senhor, fora de Jesus, não há outro Salvador. Só Jesus pode nos salvar. Jesus foi quem morreu para concretizar a salvação dos eleitos. E o Espírito Santo aplica esta salvação na vida daqueles por quem Cristo morreu. Cristo morreu por você, você recebeu Cristo na sua vida, então você tem salvação, porque você crê no Salvador. A promessa de hoje, ela é a oferta da salvação. O Evangelho é a promessa da vida que está em Jesus para os que estão mortos espiritualmente. Então, o Evangelho, quando ele é revelado às pessoas que recebem esse Evangelho, tem a revelação deste Evangelho, então ele vive espiritualmente, porque antes ele estava morto espiritualmente. Quem está morto espiritualmente é porque o Evangelho ainda não foi revelado na sua vida. E por isso devemos pregar o Evangelho. E por isso devemos levar àqueles que não têm a salvação as boas novas do Evangelho. Porque o Evangelho, ele faz com que o homem tenha vida espiritual quando revelado a ele. A salvação é também para os nossos filhos. Deus quer salvar as famílias e abençoar as futuras gerações. Creia em Jesus e será salvo. Paulo disse ao carcereiro em Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus quer salvar famílias inteiras. A família é o alvo da graça de Deus. A salvação é para os que estão longe também, para os que estão perto, para os que estão longe, enfim, a salvação é para todos. Deus chama a salvação pessoa de todas as nações. Jesus está comprando pessoas que procedem de toda tribo, de toda raça, de toda língua, de todo povo e de todas as nações. Ele quer que todos se salvem e que todos venham ao conhecimento da verdade. Colossenses capítulo 1, versículo de número 28, é a leitura de terça. Em Jesus nós somos aperfeiçoados. Temos um Salvador que está vivo. O nosso Salvador Jesus não está morto. Ele está vivo. Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está vivo. O túmulo de Jesus está vivo. Outros homens que os próprios homens os consideram como se fosse um Deus, os seus restos mortais estão lá nas suas tumbas, mas no sepulcro de Jesus não existe nada, porque Jesus ressuscitou e ele está vivo, assim como ele pregava, como ele disse e como ele sempre prometeu aos homens. Então o pecado, temos um Salvador vivo, não está no sepulcro, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu. As testemunhas viram Jesus subindo ao céu e ele é agora, ele é quem ele nos substitui, ele é o nosso advogado, ele é advogado de todo crente. João escreveu dizendo, filhinhos, aconselho-vos que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado no céu,
Jesus Cristo justo. Ele ainda disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, ele estava dizendo, mas também por todos aqueles que o receberem como Salvador de sua alma. Então o pecador é justificado por meio dos méritos de Jesus. E esta é a confirmação divina de que o resgate pago pelo homem foi perfeito, porque foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. E Jesus é Deus, foi Ele que entregou a sua vida por nós, não foi nenhum homem, não foi nenhuma mulher, nenhum ser humano, mas foi o próprio Deus encarnado em homem, que ele veio a esta terra e não pecou, e ele morreu pelos nossos pecados. O fato de que Cristo foi obediente até a morte de cruz, é a segurança do pecador de chegar ao Pai. Jesus disse, todos aqueles que vêm a mim. Então, por quê? Quem vem a Cristo, ele tem um acesso ao trono do Pai, ele tem acesso a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todos aqueles que vêm a mim, todos aqueles que forem a Cristo, eles encontram-se com Deus, falam com o Pai, chama Deus de Pai porque tem intimidade com Ele. Então, por quê? Porque Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a nossa garantia, a garantia de que nós podemos chegar diante de Deus. Jesus se acha no Santo dos Santos, no lugar santíssimo é onde Jesus está, a fim de comparecer a Deus em nosso favor. Ele intercede por nós, ele intercede por você, ele intercede por mim. Ali ele incessantemente apresenta o pecador aperfeiçoado nele. Nós somos aperfeiçoados na perfeição de Cristo Jesus, porque Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa salvação, Ele é quem nos livra da condenação eterna. Efésios capítulo 5, versículo de número 1, é a leitura de quarta-feira. Devemos ser imitadores de Cristo. Sabemos que não é fácil ser imitadores de Cristo, mas também não é impossível. Paulo disse que ele era um imitador de Cristo. Então, quem quiser ser discípulo de Jesus deve negar a si mesmo e colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida. Então, coloque o reino de Deus como prioridade na sua vida. Você passa a ser, então, discípulo de Jesus. Um discípulo tem que ter algumas características, ou tem que ter as características de Jesus. Ele deve ser obediente, como Jesus foi obediente ao Pai. Ele deve ser amável, como Jesus nos amou. Ele deve ser paciente, como Jesus tem paciência para conosco. Deve ser honesto, e entre outras muitas características para sermos um discípulo de Cristo. Em resumo, podemos dizer que um discípulo deve ser cheio do Espírito Santo para fazer boas obras que Deus preparou para ele. Então, o discípulo deve ser cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo pratica as boas obras que Jesus nos ensinou, as boas obras que Jesus nos ordenou a que nós viéssemos fazer. Paulo fala ousadamente, um discípulo quer sempre imitar o seu mestre, porque ele quer ser um bom discípulo, então ele quer imitar o seu mestre. O nosso mestre é Jesus, então ser discípulo de Cristo é sempre procurar imitá-lo. Veja o que Paulo falou ousadamente quando ele convoca todos
para que todos sejam imitadores dele, como ele era de Cristo. Para alguém dizer isto, tinha que realmente provar que imitava Cristo. E Paulo sabia o que era ser um verdadeiro imitador de Cristo Jesus. Por isso, em Gálatas capítulo 6, versículo de número 17, ele disse que carregava sobre ele, sobre o seu corpo, as marcas de Cristo. Sabia o que era sofrer pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele provava constantemente dos sofrimentos de um verdadeiro cristão. Sabia na prática o que era negar-se a si mesmo. Paulo se dispôs a dar sua vida pela obra de Cristo e também pelos seus irmãos, assim como Cristo fez. Cristo também fez isto. E Paulo, então, como imitador de Cristo, chama-nos para sermos imitadores dele, como também ele foi de Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, o versículo de número 4, é a leitura de quinta-feira. Somos chamados para novidade de vida. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem uma vida nova. Quem tem uma vida nova, ele tem uma vida em Cristo Jesus. Quem tem uma vida nova, vive em novidade de vida. Você já não está mais em condenação. Jesus levou o castigo pelo seu pecado. Jesus já morreu na cruz pelo seu pecado. Jesus levou o castigo pelo seu pecado e agora você não vive mais em condenação. Uma vida nova em Jesus significa uma vida diferente. Quem vive uma vida diferente, vive uma vida nova em Cristo Jesus. Vive em novidade de vida, porque vive uma nova vida. Você agora pertence a Deus. Por que você pertence a Deus? Porque você vive uma vida em Cristo Jesus. Por isso você deve abandonar o pecado. Você deve deixar o pecado. Você deve abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque agora você está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Ao longo dessa nova vida, o Espírito Santo mostra as áreas que precisamos mudar e nos ajuda a corrigir os erros. Não é nós mesmos, mas o Espírito Santo é que vai nos orientando, é que vai nos dirigindo, é que vai nos moldando, é que vai nos guiando para que nós possamos viver, então, uma nova vida em Cristo Jesus. E vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, orientados e dirigidos pelo Espírito Santo, nós, então, vamos viver de acordo com a vontade de Deus. E Deus quer que nós vivamos conforme a sua vontade. Andar em novidade de vida significa viver uma vida de arrependimento. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados não cometem mais daquilo ele se arrependeu. Não basta, portanto, apenas mudar a sua atitude para com Deus. Precisamos também mudar a nossa maneira de viver, pois ao verdadeiro arrependimento segue-se uma mudança de comportamento. Quem se arrepende muda o seu comportamento, porque ele se arrependeu e agora não comete mais aquilo que cometia, não faz mais aquilo que fazia e que desagradava a Deus, não fala mais aquilo que falava e desagradava a Deus, porque agora ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. Não somos nós mesmos que fazemos essa mudança, mas é o Espírito Santo. Quando você abre o seu coração e deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, trabalhar na sua mente, trabalhar no seu coração, e então você vai mudando dia após dia até chegar cidadão, até chegar a ser um filho de Deus. E a santificação ela é progressiva. Todos os dias precisamos melhorar a nossa vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
O Salmos 4 e o versículo 8 é a leitura de sexta-feira. Somente Deus nos faz habitar em segurança. Somente Deus nos dá segurança. Todos nós passamos por fases em que nós sentimos mais frágeis. Enfrentamos lutas e obstáculos que parecem grandes demais para nós. Nesses momentos, às vezes, procuramos a solução em outros lugares, procuramos solução em pessoas erradas e às vezes nós não encontramos a solução para os nossos problemas. Nós não encontramos a solução porque nós estamos procurando essa solução em lugares errados. Estamos procurando essa solução em pessoas erradas e nós não encontramos. Colocamos a nossa esperança e procuramos a segurança em coisas instáveis e de pouca confiança. Quem é de muita confiança a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor? Mas como encontrar a verdadeira segurança? Só sentimos verdadeiramente seguros quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Aí você está seguro, porque a sua vida não é mais dirigida por você mesmo, não é mais dirigida pelas outras pessoas, não é mais dirigida por lugares em que você frequenta, não é mais dirigida pelos seus pensamentos, pelas suas ideias, não é mais dirigida por você, mas ela é dirigida e orientada por Deus, por qual você tem esta confiança e agora você tem uma verdadeira segurança. Ele é infinitamente maior que todos os nossos medos, inseguranças, do que as nossas falhas e pecados. Ele é poderoso para nos proteger dos ataques do inimigo e para nos dar a vitória na maior luta que nós estivermos enfrentando. O Senhor nos dá a vitória e a nossa vitória está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mesmo quando ninguém acredita que podemos vencer, mas nós vencemos porque quem vence por nós é Cristo. Quem guerreia por nós é Deus. Quem está à nossa frente é Jesus, porque o reino de Deus agora, ele é prioridade na nossa vida. O reino de Deus, ele prioriza, ele está sempre à nossa frente. Então o Senhor nos dá a vitória em nome de Jesus. Provérbios 4 e 23 é a leitura de sábado. Devemos guardar o coração. Guardar o coração significa que você deve tomar cuidado com os seus pensamentos, tomar cuidado com os seus desejos, tomar cuidado com as suas emoções. Fazendo assim, você está guardando o seu coração. Tudo de bom ou de ruim que você faz, isso começa no coração. Passa pela mente e vai para o coração. Por isso, é muito importante você cuidar do seu coração. Esse versículo diz que você precisa guardar o seu coração, porque sua vida depende dele. Assim como sua vida física depende de ter um coração saudável, sua vida espiritual também depende de seus pensamentos, depende de seus desejos, depende de suas emoções. Guardar o coração não significa se isolar, não significa também você se reprimir de tudo aquilo que você sente. Seu coração não é uma prisão onde ninguém pode entrar e nem sair. Guardar o coração significa filtrar tudo o que acontece com seu coração, escolhendo as melhores influências, escolhendo as melhores atitudes a ser tomada, escolhendo os melhores conselhos que você recebe, escolhendo o melhor passo que você tem que dar, de acordo com a vontade de Deus. E o Senhor te abençoa de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa e gloriosa. www.moldado.com é o nosso site. Faça lá uma visita. Lá você tem os vídeos, você tem uma mensagem que introduz o assunto que nós estamos abordando e você tem também os slides
para você baixar quando você quiser. Vamos agora para o momento de reflexão. E a primeira reflexão diz assim: de que modo pode-se fazer uma correlação entre a parte final do capítulo de 2 Tessalonicenses e o momento inicial do texto? A porção final do segundo capítulo de 2 Tessalonicenses é o esforço paulino em demonstrar o destino que Deus tem projetado aos santos. Os santos serão alcançados pelo amor eterno do Pai. E o destino que Deus tem projetado aos santos é estar com Ele no céu. Então, esse esforço de Paulo para demonstrar aos Tessalonicenses tudo isso, que o projeto de Deus é levar os santos para o céu, que o projeto de Deus é levar os santos para estar com Ele, e assim estar juntamente com Ele eternamente. A parte final do segundo capítulo de 2 Tessalonicenses trata a respeito do destino que Deus tem para os santos. E qual o destino que Deus tem para os santos se não for o céu? Qual o destino que Deus tem para os santos se não for estar junto com Ele? Em comparação com o que vinha sendo tratado anteriormente a respeito do estado final dos desobedientes, Paulo discorre por que os santos devem permanecer em paz e tranquilidade. Paulo fala que os santos deveriam estar sempre em paz, estar sempre tranquilos, porque a bem-aventurada esperança iria chegar para todos aqueles que permanecessem em comunhão com Deus. Tantos aqueles que haviam morrido em Cristo Jesus ressuscitariam primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados, e juntos estaremos com o Senhor no céu para sempre. Então, nesse esforço de fundamentar esse consolo sempiterno de Deus para o justo, o apóstolo então constrói uma magnífica referência à Trindade, e ele fala sobre a Trindade. Nos versículos 13 e 14, Paulo demonstra que o penhor da salvação é constituído por meio de uma obra realizada por 3 pessoas da Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A segunda reflexão: de que modo pode-se perceber a operação da Trindade na salvação do justo em 2 Tessalonicenses? Somos eleitos pelo Pai, santificados pelo Espírito e vocacionados pelo Filho. Não há qualquer mérito em Deus ter nos escolhido. Ou seja, Deus escolhe, Deus chama os salvos, aqueles que creem em Jesus, não por seus méritos. Se hoje você é um filho de Deus, tenha a certeza de que você nada pode fazer para comprar a graça salvadora de Cristo Jesus na sua vida. A salvação não se compra com dinheiro. A salvação não se compra com boas obras. A salvação é através da fé. Quando você crê, quando você recebe e quando você entrega a sua vida para Cristo. Então você é um pecador, todos nós somos pecadores e merecemos a morte. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Deus nos elegeu porque Ele quis a sua vontade, e a sua vontade ela é plenamente satisfeita. O Espírito Santo, ele é o distintivo de qualquer pessoa que tem Jesus no coração. O Espírito Santo nos equipa, nos direciona e nos ajuda a viver para a glória de Deus. Jesus nos vocaciona, cada um em uma missão específica ou uma missão geral. Então, somos pecadores, merecemos a morte, mas através da graça de Deus, do favor imerecível de Deus,
Todos aqueles que creem em Jesus, eles têm a salvação. Todos aqueles que recebem Jesus têm vida eterna, porque agora são livres, porque agora são perdoados por Cristo Jesus, e andando conforme nos diz a palavra de Deus, temos então comunhão com Deus. Temos também comunhão com os nossos irmãos. Temos comunhão com todas as pessoas, e assim vivemos uma vida para o Senhor. A terceira reflexão: quais os três aspectos que Paulo orienta os Tessalonicenses a ficarem firmes no ensino dos apóstolos, nas tradições constituídas na igreja e na prática de boas obras? Os apóstolos ensinavam a palavra de Deus juntamente com a oração, orando. Ensinavam eles a verdade e ensinavam com oração. A igreja se reunia para adorar a Deus. Eram alimentados pela verdade, pela palavra de Deus, e se confraternizavam depois, gerando então uma comunhão entre eles. E assim deve acontecer ainda nas igrejas de hoje. Nós devemos nos reunir não para ir lá no templo e fazer e pedir bênção, vou buscar minha bênção. Não, vai adorar a Deus. E enquanto você estiver adorando a Deus, Deus vai te abençoando. Enquanto você estiver adorando Jesus, você vai recebendo as bênçãos de Deus, porque o templo é lugar de nós adorarmos ao Senhor. Então adore a Deus e receba as bênçãos do Senhor para a sua vida. A igreja deve ainda ir para a igreja também para receber uma mensagem, uma palavra do Senhor. Estar atentos à palavra de Deus e o que Deus está falando com você. Você deve pôr em prática na sua vida para que você mude de vida. E também vem a confraternização com os demais irmãos. Isso vai gerar comunhão entre os irmãos e a igreja vai viver sempre andando para o céu. Depois exerciam cada um o seu ministério, que é o serviço para Deus, obedecendo a ordem de Jesus, quando levavam o evangelho àqueles que não tinham salvação. Então o evangelho, ele é levado para aqueles que ainda não têm o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem crê no evangelho, quem crê nas boas novas de salvação, recebe salvação, tem vida eterna, tem perdão dos pecados. Depois eles exerciam isso, com essa orientação de Paulo, não só a igreja de Tessalônica se firmavam em Cristo, mas todas as igrejas daquela época e as igrejas de hoje também devem ter essa firmeza em Cristo através da sua palavra, que é a verdade, e sendo gratos por essa graça que nós recebemos de Deus. A quarta reflexão: quais as características do consolo que é prometido ao justo em 2 Tessalonicenses? O consolo, ele é sempre eterno, ele é cheio de amor, ele é cheio de graça, ele opera com poder em nosso íntimo. Quem se aproxima de Deus com humildade, com o coração quebrantado, recebe consolo e recebe conforto, porque ele está se aproximando de Deus, porque ele está se aproximando de Jesus. Então ele está recebendo consolo, ele está recebendo o conforto de Deus, ele está recebendo a alegria, ele está recebendo a paz de Deus na sua vida. Outras vezes as pessoas não entendem, quantas vezes as pessoas não entendem o nosso sofrimento. Muitas vezes somos mal interpretados, somos julgados, somos machucados por algumas pessoas. Por quê? Porque não há entendimento daquilo em que nós estamos vivendo. E para nós entendermos
o que as pessoas estão passando, devemos nos colocar no lugar dessas pessoas. Aí sim nós entendemos a sua dor, nós entendemos o seu sofrimento, e aí então somos compassivos para com eles. Nós ajudamos a ele em oração, com uma palavra, enfim, com aquilo que nós pudermos ajudar. O Senhor, Ele sabe de todas essas coisas que nós passamos. Ele conhece todos os nossos sofrimentos e cada detalhe de nossa vida, Ele nos conhece. Ele sabe de todas as coisas. Está sempre de braços abertos para aqueles que estão cansados e oprimidos. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado do pecado? Você está oprimido por Satanás? Jesus Cristo te liberta. Jesus Cristo te salva. Jesus Cristo te dá alegria. Jesus Cristo te enche de paz, porque você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Você precisa de um Salvador. Então Jesus é o nosso Salvador. Não é Fátima que é a nossa salvadora, não é Aparecida que é a nossa salvadora, não é Antônio, não é Paulo, não é José, nenhum outro homem, não é o Papa, não é o padre, não é o pastor, mas é Jesus, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, através do sacrifício de Jesus, recebemos o amor do Pai, e sempre que nós precisamos do consolo de Deus, Deus nos consola por seu Espírito Santo, que é o nosso Consolador. E muitas vezes, quando nós vamos buscar a presença de Deus, e às vezes as lágrimas descem dos nossos olhos, não temos palavras para orar, mas sabemos que o Espírito Santo, Ele sabe, conhece a nossa dor, e Ele faz oração por nós, assim como nós queríamos fazer. Ele ora por nós como convém. Quinta reflexão: qual a importância de termos um consolo interior nos dias em que nós estamos vivendo? Paulo ressalta que a vida cristã envolve sofrimento. Deve ser considerado como uma participação ou comunhão com Cristo no sofrimento e também a consolação de Cristo. Nesta era, portanto, Cristo sofre com seu povo e em favor do seu povo, devido à tragédia do pecado que se encontra no mundo. Nosso sofrimento não é primeiramente motivado por desobediência, mas constantemente causado por Satanás, pelo mundo, pelos falsos crentes, à medida em que nós participamos mais da causa de Cristo, à medida em que nós vamos recebendo mais Cristo na nossa vida, o nosso sofrimento por Cristo vai aumentando, porque assim como Cristo sofreu, nós também sofremos. E assim como Cristo teve vitórias, nós também vamos tendo vitórias. E assim como Cristo alcançou a presença de Deus, aqueles que também passam por todas essas fases alcançarão e estarão com o Senhor. É vencer como Cristo venceu. Quem quer vencer como Cristo venceu, deve viver como Cristo viveu. Nos dias atuais, quando o Satanás preparou ainda mais atrações para o pecado, precisamos ter nossas armas interiores. Qual as armas interiores que você tem para enfrentar os problemas, para enfrentar o mundo, para enfrentar o diabo, para enfrentar o pecado, para enfrentar todas as coisas más deste mundo? Precisamos de armas interiores. Precisamos de armas da fé. Precisamos dessas armas, e para nós vencermos, precisamos da armadura de Deus. Precisamos da roupa de Deus na nossa vida, as armaduras de Deus, conforme Efésios capítulo 6 e o versículo de número 10 em diante. Ali nós temos uma lista
daquelas armaduras que são armaduras que nós devemos usar interiormente para vencermos este mundo pecaminoso. Então a nossa fé vai estar fortalecida, a nossa firmeza em Cristo vai se fortalecer com o consolo que nós recebemos de Deus, porque todo este consolo vem do Senhor, todo este consolo vem de Deus para a nossa vida, e nós nos fortalecemos em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa salvação, porque Ele é perdão para os nossos pecados, porque foi Ele que nos salvou, foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados, e agora Ele está conosco. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Ele, aí eu estou no meio de vós. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o salmista ainda disse que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Os anjos do Senhor, Ele acampa-se ao redor, mas daqueles que temem a Deus. Você tem temor de Deus? Você honra a Deus? Você respeita a Deus? Então você tem a proteção de Deus, porque você teme ao Senhor. Que Deus em Cristo possa ricamente abençoar a sua vida e que Jesus esteja sempre nos nossos corações, trabalhando na nossa vida através do Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida de santificação e oferecer a Deus a nossa santidade. Deus abençoe a sua vida. www.moldado.com é o endereço do nosso site. Faça lá uma visita, veja os vídeos, leia as leituras introdutórias, baixe os slides, enfim, desfrute de tudo aquilo que há ali no site e que Deus possa continuar te abençoando. Não se esqueça também de subscrever no nosso canal. E até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma pré-aula da Escola Dominical, lição para jovens. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família.